que escolheu o conto? Yuri. Foi eu? Nem ele sabe. Nem lembrava. Sério? Eu acho que sim. Foi ele mesmo, foi ele mesmo. Gente, tem certeza? Nem lembrava. Tá. Pode começar aí. Eu juro que eu não lembrava. É que eu falei, minhas escolhas são muito aleatórias. Geralmente eu escolho ou pelo nome do autor, ou porque o nome do conto é bonito. É assim, muito aleatório, mas geralmente tem dado certo, a gente tem pegado contos legais. Mas olha, eu vou fazer um comentário bem breve, na verdade, porque, para ser bem sincero, eu acho que a nossa discussão sobre esse conto, de certo modo, vai ser breve. Eu gostei muito, não tenho certeza se é a primeira coisa que eu leio do Garcia Marques. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi por conta de vocês, não sei se por conta aqui dos Destruidores ou lá no IF, mas foi com vocês que eu descobri ele. Aí eu lembro que os primeiros contatos eram com base naquela realismo fantástico. O Anderson mesmo já falou muito de 100 anos de solidão. E tem uma outra obra, não vou lembrar qual, mas que também já me deu muita vontade de ler. Mas eu realmente não tenho certeza se foi o primeiro texto que eu li. Mas enfim, de qualquer modo é o primeiro que eu lembro, então é como se fosse. É um texto muito simples, muito, muito simples, é pequeno também, muito fácil de ler, e que eu acho que para a gente conseguir, talvez, explorar aquilo que o conto quer dizer para nós, eu acho que, por exemplo, a visão do Enon vai ser muito, muito essencial, muito por conta do fato do Enon ter feito história e estar sempre muito ligado a essa questão de interpretar as coisas de uma forma antropológica ou sociocultural, porque pelo breves análises que eu li depois de ler o conto, eu vi que tem muita coisa que o Gabriel Garcia Marques tem escrito naquele conto em relação ao continente sul-americano, enfim, essas origens de nacionalidade, de povoado, etc. E querendo ou não, a primeira vez que você lê, é igual uma vez um professor meu da faculdade falou, nunca mais esqueci. Você só lê de verdade quando você lê pela segunda vez, porque a primeira vez você está mais se adaptando ao texto do que entendendo ele de fato. Então você lê esse conto que é a primeira vez, tipo, beleza, você está captando as ideias, captando a cronologia da história e tal, mas você não está de fato captando os símbolos que aquele texto está passando para você. Então, depois que eu terminei o conto e fui ler algumas breves análises, o pessoal falou assim, não, porque o Garcia Marques queria falar da independência do povo latino-americano e a forma como eles se enxergavam e o fato de eles jogarem o corpo do cara morto num abismo significa que eles estavam abandonando a própria identidade. Então, assim, é uma maluquice danada que a gente só consegue interpretar pensando bem a fundo, sabe? Então, a gente tem várias formas de interpretar esse texto. A gente pode olhar pela história em si, o que ela significa, e tem alguns pontos interessantes também, né? Que povoado é esse? Por que eles estão isolados? Por que aquela figura grotesca, num bom sentido, causa tanto espanto, né? A diferença de interpretação dos homens e das mulheres, a forma como, no fim das contas, ambos acabam se rendendo àquela figura, e aí depois entra essas interpretações antropológicas que eu acho que naturalmente vão vir. Mas, enfim. Mas, assim, sendo bem prático, não é aquele tipo de conto que eu terminei de ler com uma ideia clara do que ele se trata. É um conto que eu sinto que a discussão vai ser essencial para agregar valor, porque eu acho que só ler por ler seria um conto comum. Assim, eu digo na minha percepção, tem contos que você lê e você fala, caramba, assim, tá muito evidente o que esse cara quer dizer. Então, de cara, você já fala assim, putz, baita conto. Esse conto, a gente claramente percebe que tem muita coisa escondida. Mas se você só pegar para ler como se fosse uma história comum, ela vai ser uma história comum. Então, para você realmente entender a profundidade desse conto, eu acho que a parte da análise é essencial, sabe? Mas é isso. Acho que eu vou falar porque o Anderson fala depois aí que ele já deve ter lido mais obras do Garcia Marques. E eu só li Crônica de uma Morte Anunciada, né? E esse. Peraí.
Na verdade, Eno, Ah, nós até conversamos uma vez, não sei se você lembra, né, para a gente tentar ler Os 100 Anos de Solidão, que eu não li, mas eu tenho muita vontade de ler. Eu li você não Crônicas de uma leu? Morte. Não, não li não. Eu li Crônicas de uma Morte Anunciada, eu li Memórias de Minhas Putas Tristes, Do Amor e Outros Demônios, e um conto que apareceu no Diálogos, uns anos atrás, e esse conto agora. Então, eu li 3 livros e Então 2 contos. você também não leu Amor nos Tempos de Cólera Não, e nem 12 nem contos, Senhor de Solidão. nem 12 contos peregrinos. Não, eu tenho esses livros, mas não li. Eu tenho Hum, esses 3, entendeu? Mas não li. Pois é. É, o que eu só li Crônica de uma Morte Anunciada, que a temática é, é bem sobre isso mesmo, sobre a morte do cara lá, e já começa falando sobre isso e tal. Mas sobre essa questão do realismo mágico, eu tinha uma professora na UFMG que ela estudou sobre esses caras, né? E aí ela falava bastante, ela sempre comentava que a gente tinha que ler esses livros e tal, e que era, tipo, essencial ler esses livros até pro estudo da história da América Latina, né? Que ela era especialista, né? Na UFMG tem duas professoras que são muito boas sobre história da América Latina, na Fafiche, né? E essa professora sempre comentava sobre essa questão do realismo mágico e também sobre a vida desses autores, né? Que a maioria desses autores sobre esses temas, eles eram muito engajados, né? Politicamente. E aí tem algumas coisas que o do Garcia Marques é um pouco diferente dos outros. E aí que quando a gente vai, tipo, ver na biografia dele, tudo que aconteceu na vida dele, a gente vai entendendo algumas coisas também que realmente é importante. Mas a principal obra que ela falava era Cem Anos de Solidão, né? Para poder entender sobre a América Latina, até porque lá em Cem Anos de Solidão eu não li também, mas acho que tem algumas partes que falam sobre a organização de trabalhadores e tal. Além da questão do Anvila também, que tem uma vila parecida com essa vila que a gente leu, eu acho, no conto, que acontece essas coisas assim mágicas. Mas também tem a questão dos trabalhadores lá que faziam parte de uma organização que era tipo um sindicato, só que eram de trabalhadores rurais. Então é uma coisa bem própria mesmo da América Latina. E também bem própria do Caribe, né? Porque o Garcia Marques, eu acho que ele é da região caribenha da Colômbia. E aí tem toda aquela questão das empresas de frutas do Caribe e tal, que eram monopólios gigantescos e tal, e que exploravam muitos trabalhadores. E aí tem tudo a ver com a história dele também. Mas Cem Anos de Solidão deve ser uma obra muito importante por outras razões também que o Anderson deve falar melhor sobre isso. Alô, moço. Eu acho que eu vou comentar o conto de uma vez, gente, alguma coisa. Para a gente começar, Mas você não porque quer falar dos outros livros dele, não? dos que eu li, Não, dos que você leu ou dos que você não leu, mas você sabe que é importante também. Porque não, com Cem Anos de certeza. Solidão é um livro muito falado, né? Sim, pois é. É, eu posso estar fazendo um comentário muito leigo aqui, mas eu sou uma pessoa que eu já fui mais encantado com essa questão do realismo mágico. Eu acho que hoje, assim, me encanta menos, sabe? E eu acho que isso é vendido como um tipo de literatura muito latino-americana. Eu não sei até que ponto isso é uma coisa positiva, sabe? É, mas eu reconheço, eu acho que Garcia Marques ele tem toda a importância, talvez ele até
obscureça outros autores que são tão importantes quanto, mas que não tiveram o devido reconhecimento. Eu acho que prova disso é o próprio Juan Rulfo, né, que a gente leu, que inclusive o próprio Garcia Marques admitia, né, que foi o cara que inspirou ele a escrever o 100 Anos de Solidão, com o Pedro Páramo, que é um livro que eu já recomendei para vocês e recomendo muito, gente, que é um livraço, é um pequeno grande livro. Mas eu acho que tem sim para a história da literatura toda uma importância por conta dessa vertente, vamos dizer assim, eu nem sei se pode falar que é uma vertente, e o tal do boom latino-americano, que eles falam que quando surgiram esses autores, Garcia Marques, Ulloa e mais uma galera aí, muita gente fala que, na verdade, esse boom ele foi mais uma questão mercadológica do que uma questão estética, vamos dizer assim. Sabe, foi mais que um movimento assim de mercado para vender mesmo livros do que fazer algo mais propositivo, sabe assim, para a arte. Então, assim, eu realmente não tenho tanto conhecimento para afirmar isso, até porque essa galera é uma galera que eu conheço muito pouco. Igual eu li pouco o Garcia Marques. A gente pensar que tem uma obra bem extensa, né? Sei lá, deve ter mais de uns 20 livros. Eu li 3, então é pouca coisa. E não li os principais. Então, não vou, assim, adentrar muito nessa seara, não, porque eu fico com medo de dar uma nota errada aqui, entendeu? Agora, uma coisa bem pessoal, eu não sou, assim, dos maiores simpatizantes dessa literatura mágica, fantástica. Fala assim, eu acho que é algo, a melhor coisa do mundo. Eu não acho, não. Eu acho interessante, mas para mim é um negócio, assim, de boa, sabe? E o próprio Garcia Marques eu já tive mais interesse em ler. Não que eu não tenha hoje ainda, mas eu já fui assim, nossa, esse cara é um cara bem diferentão. Mas hoje eu acho que eu sou um pouco mais contido em relação a ele, sabe? Eu acho também que isso deve muito ao fato de que surgiu muita gente nova, né? E muita gente sendo redescoberta também de uns anos para cá, que eu acho que me chama mais atenção do que esses autores mais clássicos, né? Vamos dizer assim. Mas é isso. Aí eu já posso comentar sobre o conto, alguma coisa ou não? Eu vou falar do início do conto, gente. Eu gosto sempre de falar do início, do primeiro parágrafo e tal, porque esse conto, para mim, ele tem uma pegada bem mitológica, sabe? Essa questão do mar na literatura está sempre ligada à questão do mistério e do desconhecido. Então, desde as epopeias bem antigas, né, eu acho que o mar ele tem essa noção do ignoto, daquilo que é ignorado, sabe? Pela imensidão do mar. Então, o mar ele guarda muitos mistérios. Eu acho que o Garcia Marques, da forma, nesse conto, ele não deixa de ser uma grande homenagem à figura do mar, também aqui. E é uma coisa bíblica, né? Também, porque na Bíblia também o mar tem essa conotação de mistério, sabe, também. Tem até uma passagem, se não me falha a memória agora, acho que é Apocalipse, né, que fala que o mar vai devolver os seus mortos, e que os mortos que estão ali no mar vão ressuscitar, assim como os mortos da terra, enfim. Eu acho essa figura do mar bem interessante aqui nesse conto, e bem mítica, sabe, assim, também, o conto todo né? A atmosfera dele é toda mítica. Mas eu acho que o mar, ele traz isso, sabe? Ele traz essa ideia do desconhecido, do ignorado, do ignoto. Eu li o livro do Vitor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. Isso é muito presente também, sabe? Assim, os mistérios que tem no mar, que o mar traz também. Então, não é uma novidade, né? Eu acho que é um tema recorrente da literatura. Deve ter muitos estudos aí sobre o mar e que esse conto Garcia Marques deve aparecer no meio também, provavelmente. Então, eu achei legal o conto começar com essa questão
achar que era um promontório, né? Que era uma rocha, depois era uma embarcação, e depois ver que era um cara, né? Achei o início muito bom e prendeu minha atenção desde o início, na verdade, né? Achei muito curioso aquele início do conto. Então, só para começar isso, o início do conto aí, beleza? Só para voltar um pouquinho aí na outra coisa que você falou sobre essa questão do realismo mágico, eu não sei por que que ficou tão famoso. E principalmente o Garcia Marques, né? Só que realmente ele, assim, principalmente 100 Anos de Solidão, realmente ficou muito famoso mesmo, tipo, traduzido para dezenas e dezenas e dezenas de países. Teve cara assim, uns caras que não tinha nada a ver, falando assim, até Barack Obama já elogiou ele e tal, porque é muito conhecido mesmo, né? Então as pessoas leem as obras dele. E talvez tenha a ver também com toda a situação política, né, que envolveu esses autores, né? Porque ali na década de 60, principalmente na década de 60, né? Que foi quando ele escreveu Cem Anos de Solidão, e que o mundo vivia uma tensão muito grande, né, com aquela questão da Guerra Fria e tal. E, e esses autores que eram muito engajados politicamente, de alguma forma as atenções também se voltavam para eles, né? Só que aí uma das peculiaridades do Garcia Marques é que ele sempre apoiou o Fidel, né? E ele era amigo íntimo do Fidel Castro. E, tipo assim, sempre que eu falo, até o final da vida, né? Que eu saiba, eu não sei se teve alguma separação entre ele e o Fidel, mas se teve, foi só muito no final da vida dele. Mas que eu me lembre, ele foi um dos que ficou até o fim, defendendo, né? Porque é bem comum também, eu acho que talvez o Anderson também possa trazer exemplos, que eu não lembro de muitos exemplos assim. Só que eu acho que é bem comum autores que eram de esquerda, assim, muito engajados, que vão ficando mais conservadores com o passar do tempo. Um exemplo que eu tenho é o Vargas Llosa, né? Que, se eu não me engano, ele também era muito engajado e tal. Ele era até amigo do Garcia Marques, e tem uma foto que o Garcia Marques levou um murro no olho por causa dele. Quando eles brigaram, e depois disso acho que eles nunca mais foram amigos. E o Vargas Llosa, assim, mudou radicalmente de posição, né? Hoje ele é um autor muito conservador mesmo. E tem essa rixa aí entre os dois. E uma coisa que minha professora gostava de falar, né? Que o Vargas Llosa também é um escritor, assim, excepcional. Porque no ambiente que a gente estava, né? A maioria do pessoal era de esquerda também. E às vezes tem essa questão, né? Vou preferir tal autor por causa de posição política, só que não dá para muita gente escolher baseado nisso. Mas talvez essa questão política também, que envolvia esses autores, foi o que fez ter uma fama também, dar fama também a eles nessa época. Mas se a gente for parar para pensar, eu estava até pesquisando aqui um autor que a gente leu, que é um autor que não é do realismo mágico, eu acho, só que é um autor chileno, por exemplo, que é o Jorge Edwards, que a gente leu aquele livro dele lá. E era um livro muito bom. E mesmo assim, tipo assim, são muitos autores que tem da América Latina e que não necessariamente são desse realismo mágico, né? Tem o Quiroga também, né? Que a gente já leu vários contos dele, eu acho, uns 2 ou 3. O Horácio Quiroga, acho que, não sei se ele é uruguaio, que tem os contos dele que são bem marcantes lá, aqueles contos de terror. Aí tem esses caras aí, né? O Cortázar, o Juan Rulfo, que a gente leu esse ano. Tem o Borges, né, que também não sei se enquadra nessa categoria de autor que fala muito sobre a América Latina, mas que também são autores muito bons.
E o interessante do Garcia Marques também é que quando um repórter perguntou ele se a inspiração dele era as histórias que os avós dele contavam, né? Que ele fala muito sobre os avós e tal, que o avô participou da guerra e que a avó contava muitas histórias para ele. Aí ele fala assim que, além disso, o principal foi ele ter lido Kafka, porque Kafka mostrou para ele que era possível escrever coisas que eram impossíveis, que teoricamente seriam impossíveis, mas que não eram mais impossíveis. Então, é uma coincidência aí ele ter lido Kafka também. É interessante, né? Apesar de que eu não classificaria o Kafka como escritor fantástico. Eu não sei vocês, eu acho Não, que... mas eu não tô classificando também nenhum Não, deles. sim, vai falando assim, porque ele falou que era inspiração para ele, né? Apesar de que o Garcia Marques também não escreveu só coisa fantástica, né? A gente tem que fazer essa observação também. E ele também Mas, ele era jornalista, né? Então tem alguns sim, livros que é nessa tem uns pegada livros, jornalística. sim. Mas eu falo assim, porque... Tô falando porque é interessante, porque eu acho que muita gente vê o Kafka como escritor fantástico, sabe? E eu não sei, eu não consigo enxergar o Kafka como fantástico. Eu vejo talvez mais como um cara absurdo, sabe assim? Eu acho que tá em outra frequência, sabe, o Kafka, assim. Mas é isso, mas legal O saber disso, Borges né? se aproxima mais do Kafka, talvez. Sim, sim. E o Borges também gostava muito do Kafka, né, inclusive, né? Aliás, quem não gostava do Kafka, né? Pois é, mas aí o Yuri quer comentar aí. Moço, Tá me ouvindo? sim. Sim, Agora eu tava tentando desmutar aqui. Cara, isso aí do Kafka, eu também li sobre a metamorfose lá, que ele cita isso. Eu também acho que o Kafka é mais sobre extrapolar a realidade, mais do que exatamente criar coisas fantásticas. Eu acho que tem uma ligeira diferença, porque, de certo modo, é como se... Não exatamente que esse fosse o objetivo do Kafka, né? Não tenho certeza se ele tinha esse objetivo em mente, mas, naturalmente, as coisas que eles escreviam, de certo modo, elas causam aquele sentimento de, cara, como assim isso aconteceu? Que porra é essa que está na minha frente que eu estou lendo? Que é basicamente um pouco da definição do absurdo, né? Daquilo que extrapola a realidade. É claro que as coisas imaginárias, fantásticas, também, por definição, são coisas que, de certo modo, extrapolam a realidade, mas eu acho que é um tipo de literatura mais otimista, talvez. E não necessariamente que ela tem que ser sempre feliz, mas que é um tipo de fantasia que é mais sobre criar elementos novos, né? Combinar elementos da realidade, de certo modo, que surjam elementos novos, do que te apresentar um contexto tão absurdo, mas tão absurdo, mas tão absurdo, que você sequer entenda aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que é muito dessa perspectiva que a obra do Kafka passa. Essa questão, assim, de simplesmente não compreender aquilo que está na sua frente, sabe? Uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente pode fazer ou agora ou depois, eu estava pensando, eu não sei se a gente já fez isso em outras ocasiões, mas eu tinha lido alguns textos aqui, que são textos assim, bem breves, críticas bem breves, sobre o conto do Garcia Marques. Eu estava cogitando aqui a possibilidade da gente ler, seja eu ler inteiro, ou eu mandar o link para vocês e a gente, cada um ler um parágrafo, exatamente para isso fomentar o surgimento de novas ideias aqui. Porque eu acho que quando a gente lê outras críticas, a gente também pega pontos de vista que talvez mesmo nós três juntos não vamos conseguir encontrar. Sabe? O que vocês acham? Eu até cheguei a pesquisar alguma coisa também, porque esse conto, eu, na, é um conto que eu também, quando eu li ele, eu fiquei assim, o que que eu vou falar sobre isso aqui? Tipo assim, e não é que eu não gostei do conto, mas eu acho que realmente é uma leitura que eu estou desacostumado, sabe? Sim. Não só por essa questão do realismo mágico, assim, mas outras questões também que envolvem esse conto que ele é peculiar. Eu achei, pelo menos.
Por exemplo, o Mas, Anderson já leu 100 Anos de Solidão, certo? não, Não, isso ele não, leu não. outros livros. Ah, tá. 100 Anos Isso. de Solidão você nunca leu. Você leu 100 Anos de Solidão, ou era? Também não. Eu li o outro, que é Crônica de uma Morte Anunciada. Tá. Então, por exemplo, é claro que, de certo modo, vocês já também falaram um pouco a respeito disso, mas agora de forma ainda mais assertiva. Essas outras obras que vocês leram do Garcia Marques, no que exatamente ela converge com esse conto? Tem algo? Porque aqui nessas críticas que eu li, ele cita bastante 100 Anos de Solidão, e ele cita uma outra obra, que eu vou até procurar o nome aqui, mas, e muito por conta dessa questão, né, de o Garcia Marques ser conhecido por esse tal de realismo fantástico, é de se esperar que talvez muito que ele tem a escrever seja convergente de certo modo, né? Seja talvez do mesmo universo, coisas semelhantes, universos semelhantes, sabe? É, eu, sobre sua ideia, eu acho assim, você podia trazer ideias dos trem que você leu e a gente discute aqui. Acho melhor do que ficar, tipo, a gente lê em conjunto, entendeu? E respondendo a Mas, sua pergunta, assim, em relação às coisas que eu li, vai conversar em relação ao estilo, sabe assim, é esse estilo. Essa atmosfera mítica, um tempo aparentemente memorial, um aspecto talvez tribal, vamos dizer assim, tem isso nos outros livros, tá? Que eu li. Com exceção da Memórias de Minhas Putas Tristes, que é um livro que tem talvez uma certa pegada biográfica e aí foge desse estilo. Mas eu acho que em relação a temas, não, são diferentes. Pelo menos a Crônica de uma Morte Anunciada e o do Amor e Outros Demônios e o outro conto que eu tinha lido são bem diferentes. Então, assim, não conversam diretamente com esse conto, não. Entendeu? Perfeito. e sobre, eu acho que sobre a construção, assim, dos personagens e da ambientação, tem ele usa uma pegada muito cultural, assim, de tradição, essa coisa que o Anderson falou que é meio tribal mesmo. Tanto é que lá no Crônica de uma Morte Anunciada fala sobre o casamento, e tipo assim, ele mostra muito bem como que cada personagem pensa sobre o casamento, sabe? E é uma questão muito da tradição, da cultura do local. Por que que o casamento é daquela forma? Por que que as pessoas enxergam o casamento daquela forma e tal? Então, você se sente muito dentro ali daquela cultura e ao mesmo tempo tem muitas referências que até fogem da pessoa, assim, porque são umas referências que é muito próprias do lugar. Eu achei isso, pelo menos. Uma coisa também que eu estou lembrando aqui, que eu lembro que teve nas coisas que eu li a questão da dualidade. Todos os textos de Garcia Marques que eu li, eles me geraram estranhamento, assim como nesse conto. Por quê? Eu senti coisas diferentes ao longo da leitura e não consegui chegar a uma conclusão de fato muito satisfatória para mim. Isso aconteceu talvez com mais força no livro do Amor e Outros Demônios, apesar que a gente é bem manipulado pelo narrador, quando a protagonista é vista por alguns como uma santa, mas por outros a mulher é uma prostituta. Então, assim, o sagrado e profano. E aqui nesse conto, acontece um pouco esse movimento, porque você vê que as perspectivas elas vão mudando no decorrer do conto, né? Quando ele chega ali como desconhecido, há toda uma sacralidade em torno daquele cara, quase como se ele fosse um deus, né? E vai tendo um processo de humanização daquele morto, né? Assim, desacralizando aquele morto. E isso a gente percebe principalmente por meio das mulheres, né? Que vão ter o contato mais próximo ali com o corpo, com o preparo do corpo e do funeral.
Eu acho que isso fica muito claro. E é uma questão assim, bem cultural, bem tradicional mesmo, né? Que remete a tradições, eu acho que da América Latina, principalmente, né? Essa questão dessas mulheres indígenas que preparam os corpos para esses rituais de passagem, etc. Outra coisa também é a gente perceber esse gigante, né? Vamos dizer assim, como uma pessoa muito forte, mas aí ao longo do texto as personagens começam a cogitar que na verdade ele tinha uma fragilidade, né? Porque ele era aquele cara que chegava nos lugares e não tinha como se sentar confortavelmente. Ele era o excluído e por trás as pessoas falavam mal dele. Então, assim, essa dualidade parece que é uma marca também do Garcia Marques em outros textos, né? É que Ainda o que esteja... cara, o cara ele é bobo e bonito, né, ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Então, assim, apesar que eu acho que não é, talvez, o foco principal do texto, mas eu acho que, assim, nas outras coisas que eu li do Garcia Marques, tinha essa pegada dual, sabe? Então, assim, eu acho que o autor ele gosta de fazer esse tipo de jogo. É, pode Resumindo, é terminar. isso. Pode terminar. Não, mas é isso mesmo, pode falar. Não, é que eu ia falar do Crônica de uma Morte Anunciada. O protagonista parece que tem uma certa dualidade também, porque ele é um cara todo tiradão, assim, tipo, que... Você sabe que ele tá fazendo merda, sabe? Só que ao mesmo tempo que você sabe que ele tá fazendo merda, você também começa a gostar dele. E aí, tipo assim, você fica na dúvida, será que esse cara tinha que morrer mesmo ou não? Tipo assim. Mas o Yuri quer Olha, falar? sim, sim. Eu separei aqui 2 parágrafos que eu quero ler, porque eu achei que esses 2 parágrafos, eles sintetizam muito bem aquilo que eu falei da alegoria dos latinos-americanos, né? Que pelo que eu vi aqui nas críticas e pelo que a gente está brevemente comentando aqui também, essa questão de se remeter à população, à sociedade, com certeza é uma coisa que as obras do Garcia Marques estão muito carregadas também. E aí tem 2 parágrafos aqui em específico que são muito bons. Deixa eu só tirar um negócio que apareceu na minha tela. Calma aí. Que página que é? Não, não é no conto, não. É uma crítica. Ah, tá. Vou pegar aqui. Pronto, tirei. Porque o Skype minimizou que eu estou aumentando ele. Pronto. Ó, se na abertura do conto tenta-se explicar o volume escuro flutuando no mar por meio dos elementos que o habitante já conhecia, tais como um barco inimigo ou uma baleia, o final, inacreditavelmente belo, inserirá elementos inéditos ao imaginário local, como flores semeadas nas escarpas e perfumes de jardim em alto mar. Garcia Marques chega a suscitar de forma quase sinestésica essa mudança. Um povoado acostumado apenas aos odores do mar, agora exalava aos navios que passavam por perto, metáfora dos estrangeiros do primeiro mundo, os seus perfumes mais próprios. O responsável pela transformação era Estevão, nome que em espanhol tem forte relação com força e virilidade. A metáfora do corpo majestoso de um afogado é a do sonho latino-americano de se tornar um continente realmente grandioso. Sonho afogado e esquecido nas águas do próprio mar caribenho, mas trazido pelas mesmas para nos lembrar quem realmente somos. Identidade negada historicamente por nós mesmos, e todos prenderam a respiração durante a fração de segundos que demorou a queda do corpo até o abismo, fazendo uma citação ao conto. E aí o segundo parágrafo. É curioso, inclusive, que a primeira reação dos homens da vila diante da admiração das mulheres pela beleza de Estevão tenha sido a de expressar ciúmes. O medo absolutamente fantasioso do adultério pode ser lido nesse contexto como uma ruptura histórica indesejada até mesmo pelos aldeões de Garcia Marques. Esquecidos de quem eles mesmos um dia foram enquanto povo, seu primeiro instinto foi o de rejeitar o estranho que chegava ao vilarejo como uma ameaça. Interessante também é o fato de as mulheres se admirarem tanto pelo afogado e, especialmente, ter cabido a mais velha delas nomeá-lo como Estevão. Às mulheres, enquanto geradoras e perpetuadoras da vida, coube o reconhecimento imediato da beleza daquele corpo como uma reminiscência atávica da grandiosidade esquecida do povo latino-americano.
Extraordinariamente belo é o momento em que elas revelam aos homens o rosto de Estevão e eles mesmos, contrariando qualquer razão, também o reconhecem. Todo o trabalho alegórico do colombiano Garcia Marques é cuidadoso. Então, assim, é aquele tipo de coisa que eu falei lá no começo. Se eu leio o conto pela primeira vez, eu de forma alguma vou pensar nisso aqui que eu acabei de ler. De forma alguma. Eu vou sequer associar uma coisa com a outra. Né? Até porque, para fazer esse tipo de associação, você tem que pesquisar sobre o autor, você tem que se preocupar em levantar questões sobre o autor. Então, assim, são questões que só uma pessoa muito, muito aprofundada naquilo que o autor está proposto a dizer vai conseguir chegar naquela conclusão, sabe? Então, é o que eu disse lá no começo. Se você pega para ler o texto como uma história, vai ser simplesmente uma história. Né? Uma cronologia lá, personagem, clímax, enfim, tudo isso. Agora, essas analogias com o continente latino-americano me chamaram muita atenção, porque, como eu disse, foi algo que eu, de modo algum, pensaria ao ler, sabe? E eu acho que, por exemplo, esse tópico da atração, entre aspas, das mulheres para com aquele homem, muito por conta do espanto que ele causava, eu acho que é um tópico muito interessante a gente, quem sabe, aprofundar. Eu acho que também a relação dos homens, né? De primeiro ali ser um pouco distante, de certo modo ciumenta, e depois eles também se renderem, é algo que talvez a gente também consiga explorar, sabe? Mas uma coisa que eu separei aqui para a gente refletir é o seguinte: isso aqui é muito uma viagem minha, né? Mas como a gente, querendo ou não, já chegou ao consenso, à conclusão de que essas nossas discussões elas têm muito valor exatamente por causa das nossas próprias viagens, né? Eu aqui viajo um pouco, e aí o Anderson pega e viaja um pouco, aí o Eno pega e viaja um pouco. A gente acaba sintetizando tudo e no fim sai alguma coisa boa. Então, cara, quando eu estava lendo isso, né, eu vi o Estevão, né, o cara lá gigantesco chegando nessa ilha, e aí todo mundo ficando abismado e ficando tratando como se fosse uma entidade mesmo, e aí tendo todos aqueles rituais, e aí depois naturalmente os homens também ficaram rendidos, entre aspas, àquela figura. Então, um simples acontecimento súbito, de certo modo, impactou aquela localidade para todo sempre. Né? Tanto que depois de todos os rituais, depois de todas as falas, depois de tudo que as pessoas daquela comunidade local falaram a respeito daquela entidade, aquele homem que se tornou uma entidade, e mesmo depois que ele foi jogado ao mar novamente, é como se tivesse sido criado uma mitologia em cima daquela entidade, né? Daquilo que se tornou uma entidade. E aí, eu pensando assim, muito, muito, como que eu digo? De forma muito marginal, eu não quero ser assertivo, não quero ser literal, né? Não estou falando de forma literal, mas foi inevitável para mim associar isso a uma religião. Para mim é como se, de certo modo, fosse inevitável mesmo associar a alguma religião. E por que eu quero dizer isso? Só reiterando antes, eu sou cristão, eu sou católico, e tudo que eu vou falar aqui não é porque eu acredito nisso. Mas quando eu leio um texto, é impossível a gente não associar a esquemas semelhantes que existem na nossa realidade. Então, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, cara, isso aqui que está acontecendo, né, a chegada desse cara, que rapidamente, por conta de características talvez não encontradas naquele lugar onde ele chegou, causou esse impacto tão grande que as pessoas, por não exatamente entenderem o que aquilo significa, deram àquela pessoa talvez um significado maior do que ela própria é. E aí, como eu disse, eu sou católico, então é óbvio que eu acredito naquilo que o catolicismo prega. Mas eu já, por exemplo, quando eu era mais novo, eu acho que toda pessoa ao longo da sua vida, ela passa por esses questionamentos, né? Pô, será que é aquela religião ou aquela outra religião, essa é a de verdade, aquela é a de mentira, aquela história que é contada aconteceu mesmo, ou aquela história ali foi aumentada? E eu acho que existem casos e casos, né? Com certeza existem histórias ou religiões, ou enfim, qualquer tipo de mitologia que algumas coisas que são contadas não aconteceram e talvez alguma, realmente tudo aquilo tenha acontecido. Talvez a gente só vai descobrir isso quando morrer, ou talvez a gente nunca vai descobrir. A grande questão é o seguinte, é natural, pelo menos eu acredito que seja natural,
que, ao longo de toda a história, muitas sociedades, muitas civilizações tenham se deparado com acontecimentos súbitos e tenha dado a esses acontecimentos súbitos um significado maior do que ele mesmo é. E a partir daí, não, por exemplo, então se ela está dando aquele acontecimento súbito um significado maior do que ele mesmo é, então quer dizer que está errado, né? Ele está falando que tal coisa que veio até aquela sociedade é maior, então, portanto, ele está mentindo, ele está criando uma história, ele está fraudando. Não necessariamente. Talvez essa atribuição de significado seja realmente o que cria o significado. Então, o que eu quero dizer com isso? Você atribuir significado a alguma coisa, mesmo que aquela coisa por si só seja simples, né? O simples fato de você, a partir daquilo ali, estar conseguindo criar toda uma mitologia, todo um significado, que a partir dali vai começar a contribuir culturalmente com aquela localidade, contribuir misticamente com aquela localidade, e aí podendo se desembolar em uma religião, ou uma mitologia, ou apenas um apanhado de crenças que vai trazer benefícios para aquelas pessoas que moram naquele local, como aparenta ser esse caso, né? Não foi criada uma religião ali, não foi criado talvez uma crença, sabe? Mas aquela aparição súbita, de certo modo, colaborou de algum modo com aquela localidade, né? As pessoas, de certo modo, encontraram algo pelo qual acreditar ou encontraram algo pelo qual creditar, né? Então elas criam histórias com base naquela figura súbita que apareceu e que tem também essa profecia, digamos, de que talvez pode acabar voltando. Então, a gente cria o significado das coisas não exatamente pela procedência daquilo que foi a origem, né? Então, por exemplo, quando eu era mais novo e eu ainda estava entendendo um pouco o que é a religião e não exatamente ainda me considerava cristão, o que era uma coisa que eu já pensei muito. E eu acho que toda pessoa que possa ser ateu ou agnóstico, ou enfim, qualquer outra religião, eu acho que ela já pensou isso também. Ah, beleza, temos lá o cristianismo, né? Jesus Cristo, tudo que falam que aconteceu, os milagres ou as coisas que ele pregou, toda pessoa já parou para pensar isso. Cara, primeiro, aquilo foi verdade ou não, né? Ele andou sobre a água ou não, ele transformou a água em vinho ou não, ele multiplicou pão ou não. Na prática, né, a pessoa fazendo raciocínio. Na prática, é como se como se isso não importasse. Por quê? Quem quer acreditar que isso aconteceu, acredita e é cristão. Quem não quer acreditar nessa parte, mas ainda assim valoriza todos os frutos que essa religião gerou, ela pode também fazer isso, se for do desejo dela, né? Se ela quiser recusar uma história que ela pode acreditar como história, algumas pessoas acreditam como verdade absoluta, e outras pessoas acreditam como, sei lá, algumas coisas podem ter sido inventadas, outras realmente aconteceram. Mas, por exemplo, pode muito bem um ateu ou até mesmo um agnóstico não reconhecer essas histórias como verdade definitiva, mas ainda assim reconhecer os frutos que essa religião pode ter gerado. E esses frutos que eu digo são benefícios na organização de uma sociedade, na forma como isso colabora individualmente na vida da pessoa, na criação e geração e organização de famílias, na organização de credos, de sociedades. Então, não necessariamente, né? E aqui eu não estou debatendo o cristianismo em si, mas não necessariamente uma coisa que está sobre a sua análise, ela precisa se confirmar para que os frutos dela sejam benéficos, entendeu? Então, sendo o Estevão algo de verdade ou não, os impactos posteriores àquilo que aconteceu, eles são inevitáveis, né? Sendo ele um simples homem gigantesco de 3 metros que apareceu lá na beira do mar, não importa quem era o Estevão de fato. O que está sobre Júdice aqui é o seguinte, beleza, ele aconteceu, ele apareceu lá e ele sendo uma figura mitológica, ou ele sendo simplesmente um homem que afogou e realmente apareceu lá no mar, as pessoas que olharam para ele atribuíram a ele um significado e a partir daí a vida delas mudou por completo. E é isso que importa de verdade, não a procedência daquele homem, entendeu? E aí, claro, a gente pode, se a gente quiser, entrar na procedência do que é o Estevão. Ele realmente era simplesmente um afogado? Talvez a intenção do Garcia Marques
deixar a gente confuso, né? Fazer a gente pensar, não, talvez o Estevão realmente seja algo, deixar a gente nessa dúvida, ou é talvez, como eu digo, provocar a gente, exatamente nesse sentido das religiões, né? Colocar uma figura simples que subitamente apareceu e a partir dali todo mundo criou uma coisa que, né, com base na crítica, não deveria ter sido criada. Todo mundo criou uma ilusão que não deveria ter sido criada. Então, enfim, é uma provocação que eu achei interessante, porque assim que eu li esse texto pela primeira vez, foi impossível para mim não associar uma coisa com a outra. O fato de um acontecimento súbito ter ditado de forma tão assertiva o resto dos acontecimentos daquela sociedade, sabe? E um outro detalhe, um outro adendo muito breve, olhando mais pela perspectiva do Estevão agora. A forma como a gente, sem nem saber, ou se nem sequer desejar, ou se nem sequer premeditar, consegue causar impactos que a gente também nem conseguiria calcular na vida de outras pessoas. Seja vivo, seja morto, seja falando, ou seja ficando em silêncio. Né? O cara lá, pelo visto, estava morto. No conto do Caio Fernando Abreu, que o Anderson fala, o cara estava vivo. Não importa as características daquela pessoa naquele momento. E também não importa as características nossas aqui. O que eu quero dizer? É simplesmente impressionante a forma como a gente consegue causar impactos nas outras pessoas sem sequer ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente, se quiser, pode até remeter, por exemplo, ao tal do efeito borboleta. Ações que a gente toma, que a gente faz, pequenos detalhes que a gente faz, pequenas decisões que a gente toma, que a gente sequer faz ideia do que elas vão causar ou realizar no futuro, podem corroborar de forma coletiva para que, em dado momento, a gente ajude uma pessoa ou cause um impacto em outra pessoa. E aí, se você causa um impacto em uma pessoa, você causa em outra também, que causa em outra, que causa em outra, e aí é o efeito borboleta. Subitamente, uma breve mudança que você fez causou impacto em todo um coletivo, sabe? Então, essa questão do Estevão também me chamou muita atenção, porque, cara, ele estava morto. Né? Se ele era cristão e o cristianismo realmente foi de verdade, então ele estava morto, ele já estava lá no céu com Deus. Ele nem estava planejando nada e ele causou todo um impacto antropológico naquele submundo, digamos, naquela ilha que estava abandonada lá e ninguém nem tinha contato com nada fora dali. E se ele não era cristão, ou se o cristianismo for falso, ele simplesmente morreu, a vida dele cessou de existir, e mesmo assim, mesmo a mente dele, o corpo dele, o coração dele nem existindo mais na realidade, ele ainda assim conseguiu causar aquele impacto, sabe? Então, independente da procedência dele, sem mesmo saber ou sem mesmo querer, ele mudou toda a história daquela região. Aqui, você me fez lembrar uma coisa, moço. Esse nome, a tradução que eu li, tá como Esteban, né? Inclusive, o nome do conto é o afogado mais formoso do mundo. Vocês devem ter visto na tradução do afogado mais bonito do mundo, né? Que tá traduzido como Estevão, correto? Sim. Beleza. Só que eu dei uma olhada no conto original também. É interessante você falar isso, Yuri, porque Estevão é o nome de um apóstolo, né? Que foi morto, apedrejado em praça pública. E eu acho que ele é considerado o primeiro Marte do cristianismo, né? Então, talvez também não tenha sido gratuito ele nomear esse personagem com esse nome. Mas uma coisa que eu fiquei encucado, não estou falando que a sua análise não procede, que eu achei muito interessante, mas é o fato do corpo voltar para o mar. Isso me deixou bem intrigado, sabe? Ele veio do mar, né, e voltou para o mar. Eu queria falar Fiquei muito uma pensativo em relação a isso, mas pode falar, moço. Não, pode terminar, que depois eu vou falar uma teoria em relação a isso, do corpo voltar pro mar. E que tem a ver com o que o Yuri falou também. Então é melhor você falar, porque eu não consegui, aí você vai conseguir. Entendeu? Não, então, é porque eu também dei uma olhada rápida nessa questão das críticas e vi que tinha muita coisa assim, tipo, várias interpretações possíveis. E até anotei aqui também que essa questão da mitologia, tem um dos caras lá dos críticos que fala que a mitologia relembra tanto Cristo como Ulisses nesse conto.
Então tem... E também sobre a questão do mar, eu lembrei que o Garcia Marques, ele lia Hemingway também, né? Então talvez tenha uma inspiração aí também. Porque eu não sei se é o Hemingway que escreve sobre o mar também, né? Acho que sim. E aí, sobre essa questão do corpo voltar para o mar lá no final, geralmente os caras que fazem as críticas a esse conto, eles têm falado desse corpo como se fosse uma espécie de metáfora mesmo, tipo, e é uma metáfora que a gente não sabe direito o que que é. E aí cada pessoa, tipo, interpreta da maneira que melhor se adequa, tipo assim, o que ela acha que é essa metáfora. E aí tem, por exemplo, a interpretação de que pode ser o corpo representa a própria literatura, que a literatura ela chega e ela tem um impacto sobre as pessoas, igual o Yuri está falando sobre esse impacto, que aí ele viu esse impacto como uma coisa mais pelo aspecto da religião, mas que pode ser também visto como um corpo que representa Cristo, que representa Ulisses, essa questão da mitologia, né, e da religião, e que pode ser também sobre a questão da construção da identidade e sobre a construção de uma ideia de revolução, mas revolução não no sentido de que, tipo assim, o pau vai quebrar, vai ter uma revolução a partir de conflito e tal, mas uma revolução a partir de uma introdução de uma nova ideia dentro daquele povoado, sabe? Porque, querendo ou não, é igual o Yuri falou, se aquele corpo ali ele representava ou não uma religião, uma coisa diferente, não era necessário que todo mundo acreditasse nessa religião e tivesse fé nessa nova religião, alguma coisa assim. Mas, independente disso, todas as pessoas do povoado foram impactadas pelo acontecimento. Do cara, dessa coisa estranha ter chegado ali. Eu até lembrei quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma teoria que a gente comenta muito aqui em várias oportunidades, que é sobre a questão do elemento perturbador, né? Que é o que tem lá que é a metáfora do sonho, que tem lá no A Origem e em outros filmes também, que existe essa teoria, inclusive, que quando a gente está sonhando, quando aparece um elemento perturbador, a gente acorda, né? Ou a gente, tipo assim, mesmo que não acorda, mas acorda dentro do sonho, porque você percebe que tem uma coisa muito estranha ali, tipo um elefante na sala, ou jabuti na árvore, uma coisa muito estranha que vai fazer você ter uma consciência do que está acontecendo. E o sonho lúcido também, ele surge, de acordo com certas teorias, a partir dessa consciência de que tem alguma coisa muito estranha acontecendo dentro do sonho. E a partir daí você percebe isso aqui não é uma coisa que está dentro da realidade, é um sonho. E aí esse elemento perturbador, de alguma forma esse corpo, ele é um elemento perturbador aqui também, porque ele é uma coisa que faz as pessoas despertarem uma certa consciência que estava ali, de alguma forma, que não estava presente ali. E aí isso tem tudo a ver também com a questão da construção da identidade. E quando eu estudei sobre a questão da conquista da América e sobre a questão mais da América Latina do que da América Portuguesa, os próprios estudos sobre a conquista da América, eles remetem muito a essa questão da construção da identidade, são estudos bem, bem complicados, assim, e um autor que eu li bastante foi o Todorov, que ele é um linguista, e aí ele fala sobre a questão da conquista da América a partir das cartas de Colombo, de tudo que Colombo escreveu. E aí ele tem várias conclusões lá que fala que Colombo ele meio que não reconhecia o outro. Só que é justamente o fato de ter um encontro, né? Um encontro entre os europeus que vieram do mar e tem esse encontro com o povo latino-americano, que eram os indígenas, e eram várias aldeias indígenas divididas com várias identidades diferentes, só que até o momento, não sei se havia esse reconhecimento de identidades como houve depois desse encontro com o europeu. E aí tem toda a questão de como que ocorre esse encontro com o europeu. E lá o Todorov fala o seguinte, ele fala que Colombo ele não enxergava o outro, e ele sempre coloca o outro com letra maiúscula,
que é esse outro que é a partir desse encontro que teve entre o europeu e o ameríndio e o indígena, os espanhóis, eles não reconheciam que o outro era algo diferente deles. Eles reconheciam que o outro era, na verdade, uma extensão deles. Tanto é que, por isso justifica muito por que eles queriam levar a religião deles para cá, trazer a religião deles para cá, para a América. Porque eles viam que não existia uma identidade própria do outro que deveria ser valorizada como algo diferente. Esse outro com letra maiúscula, né? E aí o livro tem umas viagens doidas sobre essa questão desse encontro de Colombo com o outro. Tanto é que um dos motivos do índio chamar a Índia é por conta disso, né? Que o Colombo ele nem sequer conseguia reconhecer que o lugar que ele estava espacialmente não era o lugar que ele procurava. Porque o tempo todo ele falava nas cartas dele que ele estava chegando lá no lugar que Gengis Khan pisou, que era nas Índias e tal, que era as Índias Orientais, que era lá na questão da Índia mesmo, né? Do Oriente. E ele sempre em busca de ouro e tal, sendo que nem no primeiro momento nem foi achado ouro aqui na América. E ele sempre com uma visão, tipo assim, uma visão antecipada de tudo que ele iria encontrar. E até na questão da nomeação dos lugares, né? Ele sai nomeando todos os lugares que ele acha, como se, tipo assim, o nome anterior àquilo não importava. O nome que importava é o nome que ele dava como conquistador. Além disso, também tem várias outras questões, por exemplo, a Índia que auxiliou os outros conquistadores espanhóis, né, que traduzindo toda a cultura dela, ela conseguia traduzir para explicar o que eles acreditavam, né, da questão das religiões e tal. E aí os espanhóis se aproveitavam disso para poder, tipo, dizimar e massacrar os indígenas. E às vezes, tipo assim, eram vários tipos diferentes de massacre, até determinados massacres que eu diria, entre aspas, massacres culturais com os indígenas. Não só a questão de chegar e deliberadamente matar a partir do fogo e tal, da questão ali de ter um combate direto com os indígenas. Então, eu acho que é importante, tipo, falar sobre essa questão do outro e da conquista espanhola, porque esse corpo que chega no conto, ele é, de alguma forma, algo que também faz essas pessoas da vila aí, desse lugar, reconhecerem as suas próprias identidades. Só que aí tem várias coisas que realmente são muito difíceis da gente perceber, que eu acho assim. Tem algumas coisas que eu achei estranho também, essa questão das mulheres mesmo, a forma como elas enxergam, né? Eu até anotei aqui, tipo, que quando o corpo chega, né, as crianças brincam com o cadáver, mesmo sabendo que era um afogado. Então, meio que elas sabiam que era um cadáver, só que elas estão brincando. E aí, quando os homens chegam na praia, eles percebem que tem uma coisa estranha. Então, eles não veem o afogado da mesma forma que as crianças. E aí, eles vão lá e levam o cadáver lá para a casa de alguém, parece. Só que o cara mal cabia na casa de alguém. Só que aí, as mulheres, quando elas veem o afogado, já é de uma maneira diferente dos homens também e das crianças. Porque as mulheres parece que elas têm uma conotação da virilidade, uma coisa mais do adultério, uma coisa assim, uma pegada mais assim. E aí eu não entendi também por que que os homens, as mulheres, as crianças, de alguma forma se diferencia essa visão deles, mas voltando ao que eu falei antes, tem a chegada do afogado tem impacto sobre a vida de todo mundo. E aí, se o afogado é uma metáfora de uma ideia de revolução, por exemplo, e de uma mudança de comportamento das pessoas, é importante que ele vá embora, né? Que ele seja jogado no mar, porque as pessoas elas mudam de comportamento, mas daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, sei lá, pode ser que surja uma nova ideia e que elas mudem de comportamento de novo, entendeu? E essa ideia vai ser uma coisa que, à primeira vista, vai ser uma coisa boba e bonita, tipo, uma coisa, tipo, deslumbrante, mas que ao mesmo tempo é estranha demais, e que vai fazer as pessoas mudarem de comportamento. É como se fosse um ciclo, tipo assim. Sempre tem a chance de acontecer uma nova revolução nessa identidade dessas pessoas.
Eu acho que eu Vamos. viajei demais aqui, mas foi pra tentar. Não, legal. E tem outra coisa também, uma referência que eu lembrei, que é as viagens de Gulliver. Eu ia comentar, mas pode falar. Não, só lembrei mesmo. É, mas ainda eu fico intrigado, porque, assim, essa ideia da revolução, ela é muito atrativa, mas mesmo que eles façam o corpo voltar para o mar, mas a reverência continua, sabe? Então é isso que me deixou intrigado, essa reverência que eles continuam tendo por esse corpo. Então, assim, eu vi, e aí vou falar uma ideia minha. Não discordo nem de você nem de Yuri da questão da religião e da revolução, mas há uma simpatia por esse morto, mesmo depois que ele vai embora, sabe? Assim, muito grande. É, e aí eu fiquei pensando uma coisa, talvez, entre as duas coisas, que seria o caráter místico, sabe? E de sincretismo religioso que os povos latino-americanos têm. Nós somos um povo muito místico, assim, que adere muito a outras religiões, a outros costumes, faz uma espécie de colagem, sabe, em relação às outras coisas, e vai virando meio que essa coxa de retalho, sabe assim, sempre aberto ao novo, de uma forma até tranquila, sabe assim, sem muito embate, talvez com uma leve desconfiança de início, mas de forma muito fácil isso penetra, sabe, na vida das pessoas. Então, fiquei pensando se isso também poderia ser essa abordagem do misticismo do povo latino-americano. E eu acho eu acho que os povos da América Latina, excetuando o Brasil, eu acho que eles têm isso talvez mais acentuado que a gente ainda. Sabe? Ele é da Colômbia, né, o Garcia Marques. Eu acho que é mais ainda que a gente. E ele é da Colômbia caribenha, que talvez seja mais ainda. Pois é, eu acho que é mais ainda, sabe, isso. E tem uma coisa que eu queria falar, interessante, a gente leu um conto do Bukowski, que eu não lembro o nome, que tinha uns seres humanos minúsculos, né? E aqui a gente está falando de um ser humano maior. Eu achei interessante essa questão da escala, porque sempre que eu li coisas em que o ser humano ele está colocado numa escala diferente, né, seja menor ou maior, é uma forma de você focar um pouco nessa questão da identidade mesmo, sabe, das pessoas. E no Viagem de Gulliver tem isso, né? A gente tem ali presença tanto de pessoas minúsculas como de seres maiores, né? Então é interessante essa referência do Viagem de Gulliver aí. E eu lembrei aqui uma coincidência, que eu li um conto do Murakami essa semana. Gente, muito louco. O conto chama Os Homens da TV. Os Homens da TV. Eu não vou dar spoiler, não, mas assim, é um cara que tá na casa, aí do nada chegam três caras anões na casa dele para instalar uma televisão nova. Não conversa com ele, não pede licença, o cara acha, ele fica tão chocado que ele fica sem reação. Só que o mais estranho é que eles eram anões, mas a proporção do corpo acompanhava, era totalmente equilibrada. Então, assim, que a gente, às vezes, você vê uma pessoa anã, mas tem uma cabeça que é mais ou menos do mesmo tamanho da gente, né? Eles não. Eles eram menores, mas a cabeça também era menor. Então tinha uma escala menor. Achei isso bem interessante nesse conto. E tem um pouco a ver com essa questão da identidade também nesse conto aqui. Não vou contar para não dar spoiler para vocês. Enfim. Mas eu acho a questão do místico muito tentadora, sabe, para esse conto aqui do Garcia Marques. Porque essas pessoas, elas tinham algum tipo de crença, né? Até pelos rituais que elas praticavam, de limpar o corpo, embalsamar, né? A própria devolução do corpo para o mar, tudo indica que era uma espécie de ritual também. Então, elas tinham algum tipo de crença. E elas incorporaram um elemento novo, como você, o Yuri, falou, não lembro, que seria essa espécie de culto, né? Ali que aparece no final do texto, é,
uma espécie de manter a memória do Estevão viva, né? E talvez um possível retorno dele também, enfim. Então, eu fiquei muito ligado nisso. Mas confesso que eu achei o conto bem intrigante. E por ser um conto também mais curto, eu acho que ficou assim, no ponto, ideal. Né? Talvez fosse um pouco maior, ficasse um pouco além da conta mesmo, mas beleza. É só um detalhe antes do Yuri falar, só para comentar uma coisa que você falou aí, que quando a gente fala de identidade, realmente é um tema bem complexo, e quando a gente compara, né, eu percebo que parece que tem muita diferença dessa construção de identidade do brasileiro e dos latino-americanos, do restante da Latinoamérica, né, e da América Caribenha também. Porque lá, tipo, eles têm muito uma questão assim, de que cada país ali tem a cultura própria deles e que tem similitudes por conta da questão da língua, da história e tal, só que ao mesmo tempo tem muita rixa entre eles. E aqui no Brasil a gente meio que tá isolado disso, sabe? A gente não sabe dessas rixas que tem entre os países latino-americanos e tal, que tem tipo Peru e Chile, por exemplo, que tem uma rixa histórica lá entre esses dois países, por conta de questões geográficas, de guerra, de não sei o quê. E aqui não, aqui a gente tem essa coisa muito afastada desses países e dessas identidades deles. Tem também a questão das línguas indígenas, né? Da própria colonização indígena que teve lá, com o uso de mão de obra escrava indígena e tudo mais, é, que eles nem chamavam de escravidão propriamente, né? Mas da questão das línguas quechua, do Aymara e outras línguas que são muito fortes também, e que aqui meio que teve esse apagamento dessas línguas indígenas no Brasil, né? E aqui também tem muito essa questão de que a nossa identidade foi construída com o branco, o indígena e o negro. Só que o indígena sempre é meio que esquecido. E aqui a gente sempre lembra do negro, do branco, mas meio que esquece o indígena, de certa forma. E lá não, os indígenas, por mais que houve massacres e tudo mais, mas o indígena ele está sempre presente de alguma forma. A cultura indígena e essa questão do misticismo que você está falando também está sempre presente de alguma forma. E que é um pouco diferente também na Argentina, porque a Argentina já tem uma coisa de que se identificar muito mais com o europeu. E tanto é que se explica muito também da questão do racismo na Argentina e tal, então tem tudo isso sobre a identidade. Aqui, deixa eu só comentar um negócio rapidão, Yuri, que eu lembrei aqui, senão talvez eu esquecer. Tem um escritor mexicano que até ganhou o Nobel também, que é o Otávio Paz. E ele é da época do Garcia Marques, né? E foi um cara muito influente, tão influente quanto o Garcia Marques, viu? Ele tem um livro, um ensaio, que chama O Labirinto da Solidão, que ele vai falar sobre a construção da identidade dos mexicanos. E é muito interessante, e aí eu lembrei disso aqui agora. E ele fala o seguinte, olha que interessante, e esse ensaio foi muito influente, tá? Na década de 50 e 60, né? Na época o livro que o Garcia Marques lançou esse livro. Ele fala que os mexicanos, remontando ao povo azteca, eles, eles foram vencidos com muita facilidade pelos conquistadores, porque eles acreditavam que a chegada dos espanhóis era o cumprimento de uma profecia. Então, assim, eles foram super tácitos, aconteceu o pau quebrando, e eles, com aquele misticismo todo, achando que era o cumprimento de uma profecia. Entendeu? Então, eu acho que isso é bem interessante, por mais que seja sobre o México, mas por ter sido um ensaio muito fluente, né? Talvez explique um pouco também essa questão do conto, dessa placidez e dessa recepção tácita que essas pessoas tiveram em relação a esse corpo, né, que, ainda que morto, tinha poder sobre eles, né? Até uma coisa também um pouco irônica, né? O poder que esse corpo exerce, mesmo sendo um corpo morto. E que, na verdade, pelo menos a percepção minha no conto, é que essas pessoas foram criando tantas teorias sobre esse corpo que é quase um processo de ressuscitar aquele corpo, né? Que estava morto. Também achei isso bem interessante. E volta a questão da dualidade, né? Que o Garcia Marques trabalha muito, a questão do dual.
Então, achei interessante lembrar esse ensaio do Otávio Paz, que eu li uns anos atrás. Eu fiz até uma resenha, eu acho que na época que eu mandei para vocês, não lembro desse livro. E fica a recomendação, que é um livraço, viu, gente? Esse aí do Otávio Paz, O Labirinto da Solidão. E antes do Yuri falar, só tem um trechinho que eu quero ler aqui, só porque eu acho que exemplifica uma coisa que você acabou de falar, que é uma ideia, uma teoria boa, que é sobre essa questão do colonizador e como que os, esse povo recebeu eles de uma maneira muito mística, que é aqui, ó, lá no conto fala, lá na página, deixa eu ver que página é essa aqui. Eu nem sei que página é. É na penúltima página, antes de terminar o conto, que no último parágrafo, tá assim. Era Estevão. Não foi preciso repeti-lo para que o reconhecessem. Se lhe tivessem chamado Sir Walter Raleigh, que é um nome aqui em inglês, parece, talvez até eles ter-se-iam impressionado com seu sotaque de gringo, com sua arara no ombro, com seu arcabuz de matar canibais. Achei bem estranho isso aqui. Mas Estevão só podia ser o único no mundo, e ali estava atirado, como um peixe inútil, sem polainas, com as calças que não lhe cabiam em umas unhas cheias de barro, que só se podia cortar à faca. Bastou que lhe tirassem o lenço do rosto para perceber que estavam envergonhado, de que não tinha culpa de ser tão grande, nem tão pesado, nem tão bonito, e se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto para afogar-se. De verdade, me amarraria eu mesmo uma âncora de galeão no pescoço e teria tropeçado como quem não quer nada, parece, nas escarpas, para não andar agora estorvando com este morto de quarta-feira, como vocês chamam, para não molestar ninguém com esta porcaria de presunto que nada tem a ver comigo. Havia tanta verdade no seu modo de estar que até os homens mais desconfiados, os que achavam amargas as longas noites no mar, temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles para sonhar com os afogados, até esses e outros mais empedernidos estremeceram até a medula com a sinceridade de Estevão. Esse trecho está um pouquinho antes do final, né? Eu lembro que eu li ele umas 2 vezes, inclusive. Tem Cara, muita coisa. vocês terminaram? Se vocês terminarem, você fala que Eu eu terminei, vou. pode comentar aí, Tá. moço. Eu tava pensando aqui, o Enon tinha feito uma pergunta, e eu também já tinha me feito essa pergunta, e aí eu tava lendo aqui, e, nossa, lendo eu tô tendo ainda mais conclusões. Vamos lá. Primeira coisa, o Enon, ele fez uma pergunta que é o seguinte: por que que as pessoas tiveram diferentes reações, né? Por que que os homens tiveram diferentes reações das mulheres, que tiveram diferentes reações das crianças? Primeiro que para mim isso é muito evidente. E eu acho que é um assunto muito fera da gente explorar. E aí, segundo, né, então, com base na tentativa de tornar a minha explicação para essa pergunta ainda mais rica, eu comecei a ler aqui e tive ainda mais conclusões. Que, cara, se a gente ler o texto com um pouquinho mesmo mais de cuidado, a gente vai claramente notar que não necessariamente o Garcia está criticando, até porque eu não acho que seja esse o intuito dele, mas ele, com certeza, intencionalmente, escreve aqui algumas partes na mais pura intenção de expor a característica feminina, não necessariamente como uma crítica, né? Então, o que eu quero dizer com isso? E aí, depois, no final, eu vou tentar responder a pergunta que o Enan fez. Resumindo, né, que a figura feminina aqui, as mulheres, elas, ao longo desse breve conto, fazem. Basicamente, os homens, no começo, procuraram reagir diante daquela situação de forma mais prática possível, né? Não, tem um cadáver aqui, vamos fazer o que for possível com esse cadáver. As crianças fizeram o que crianças fazem, né, que é explorar, tentar entender o que é aquilo, brincar. E aí mora muito da diferença entre homens e meninos, que a gente pode explorar mais à frente. E as mulheres, basicamente, ficaram naquelas situações contemplativas, simbólicas, subjetivas, de atribuir significado, de fazer rituais, de cuidar, seja colocando um pano no rosto do cara que já estava morto, né?
né? Vou botar um pano, um lenço no rosto do cara para que o sol não o maltratasse. Mas o cara já estava morto, ele não ia ser maltratado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente o Garcia Marques ele estava querendo fazer uma crítica a nada, né? Existem diversas formas de se enxergar as coisas. Então, por exemplo, esse simbolismo, de certo modo, que a gente pode observar aqui no comportamento das mulheres nesse conto, ele pode ser interpretado de várias formas. Se você olhar ele por uma certa perspectiva, na realidade mesmo, ele pode ser um simbolismo fantástico. Fantástico assim mesmo, um simbolismo ótimo, né? Assim como eu mesmo acredito que é impossível a gente viver uma vida plena e boa sem a gente olhar para as coisas para além do prático, para além do óbvio, né? Eu acho que o simbolismo ele é essencial para a nossa interpretação da realidade. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que pode sim haver, de certo modo, uma reverência ao simbolismo nesse conto, eu também acho que tem uma certa cutucada em relação ao comportamento das mulheres. E não que não haja uma cutucada também em relação ao comportamento dos homens, mas primeiro eu estou falando das mulheres. E eu estava lendo aqui alguns parágrafos que, cara, na verdade eu acho que eu vou ler o parágrafo inteiro. Deixa eu ver aqui até onde que começa, para ver se eu consigo ler tudo, porque senão vai ficar muito grande. Não, acho que eu não vou ler tudo, não. Posso ler daqui a pouco, mas tem umas partes que eu vou tentar lembrar de cabeça aqui. Tem umas partes que falam assim, ó, eu vou ter que achar para ler, vai ficar mais óbvio. Mas você Só pode um falar, momento. porque essa questão das mulheres, eu reparei que é uma coisa muito forte mesmo no conto. Então eu acho que Sim. vai dar para entender. É porque eu tô procurando aqui, eu também perdi a parte que eu tava lendo. Deixa eu ver. É onde que fala o nome dele. Só um momento. Na verdade, a primeira coisa, antes de eu ler, é o seguinte, né? A primeira coisa que me chamou muita atenção em relação à questão das mulheres, a forma como o próprio autor diferencia as mulheres mais novas das mais velhas. E ele explicita isso de uma forma muito evidente. Aqui, ó. Andavam perdidas por esses labirintos de fantasia, quando a mais velha das mulheres, que por ser a mais velha, contemplar o afogado com menos paixão que compaixão, suspirou. Tem cara de se chamar Estevão. Ou seja, aqui ele já separa muito evidentemente o que ele acredita, ou na verdade não é nem o que ele acredita, né? Porque acreditar é uma coisa, é uma crença, né? Ela pode se confirmar ou não. Aqui, pelo visto, é uma confirmação da realidade. Se a gente mesmo parar para pensar, as coisas de fato costumam ser assim, né? As pessoas mais velhas, não as mulheres mais velhas. As pessoas mais velhas, sejam homens ou mulheres, costumam ter percepções diferentes das pessoas mais novas, homens ou mulheres mais novos. Então, primeira coisa que me chamou muita atenção foi essa diferenciação entre a forma como a mais velha foi a que menos deixou impactar. E outros trechos aqui que a gente vai ler, o Garcia Marques ele explicita muito bem a forma como as mais novas eram as mais iludidas, as mais teimosas, as que mais se atinham a esses comportamentos que uma pessoa pragmática, de certo modo, poderia rechaçar. Né? E aqui, só voltando ao começo, não necessariamente comportamentos que trazem esses eixos simbólicos são negativos. Né? A gente pode muito bem fazer uso desses comportamentos simbólicos, muito bem. Eu mesmo adoro várias coisas que estão relacionadas ao simbolismo. Mas nesse conto, me parece que o Garcia Marques escreveu um certo modo de cutucar. E aqui eu achei uma parte, ó. Deixa eu ver. Essa parte que fala da comparação do homem com os homens da própria aldeia. Isso eu achei É, fantástico, cara. mas só antes de você falar, a questão do simbolismo, também tem algum simbolismo sobre as mulheres, porque, por exemplo, a mulher mais velha escolhe o nome Estevão, que é o nome. Só aparecem dois nomes no conto: Estevão e Lautaro, que são os nomes que as mulheres dão pro cara, pro corpo. A mulher mais velha dá o nome Estevão e as mais jovens, que são as mais teimosas, dão o nome de Lautaro. Só que aí elas percebem que é uma ilusão, que na verdade ele se chama Estevão e não Lautaro. Então tem um Sim, simbolismo nisso também. exatamente. Exatamente. Deixa eu achar a parte aqui.
Mas assim, vocês vão perceber claramente, e aí entra outro ponto, que é o ponto em que, em algum momento ali mais para o final, os homens eles também se rendem, né? Então, no início, os homens tinham um comportamento ali meio esquisito em relação ao comportamento das mulheres, mas aí depois que as mulheres descobrem o rosto do rapaz, os homens também começam a contemplar, digamos, né? Eu acho que não é exatamente isso. Eu não acho que os homens começam a contemplar. Eu acho que a partir do momento que as mulheres descobrem o rosto do Estevão e os homens o veem, não que os homens tenham começado a partir dali a contemplar o Estevão como as mulheres. Eu acho que é a partir dali que a mística que o Anderson citou, que toda aquela questão do simbolismo de uma possível religião, de uma mitologia que a gente citou, possa ter surgido. Então, não é que a partir do descobrimento do rosto, os homens começaram a contemplar o Estevão, e sim que foi a partir dali que todo mundo se deu conta de que o Estevão significava mais do que um simples homem morto. Talvez ele significara todas as mudanças que ele poderia proporcionar e acabou proporcionando, né, nas crenças daquela sociedade. Então, mas com certeza uma das coisas que mais chamou atenção foi a forma como a primeira coisa que as mulheres se preocuparam em fazer foi em atribuir significados ao que aquilo era, né? Então, os homens, eu não vou achar aqui uma parte específica, nem lembro se ele falou isso com exatidão, mas assim, apareceu um defunto lá, morto. As crianças, por serem crianças, começaram a tentar explorar aquilo. Não, vamos brincar, será que é um barco? Será que é um bicho? Sei lá, que é o que crianças fariam. Os homens, com certeza, eles pegaram e tinham o seguinte objetivo. Cara, vamos descobrir o que é isso aqui. Em vez de eu não sou mais uma criança, eu sou um homem, então eu obedeço mais aos meus deveres do que aos meus instintos, do que aos meus desejos de explorar e entender. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí, em vez dele tentar brincar, como uma criança faria, ele vai tentar dar um segmento para aquilo. O que é isso aqui? É um homem? Ele está morto mesmo? Ele está vivo? Se está vivo, vamos salvar. Se está morto, vamos enterrar. Ou vamos jogar no mar de novo. Ou vamos entender de onde ele veio. Assim, pragmatismo puro. E as mulheres, é o contrário disso. Elas, aparentemente, estão um pouco se lixando. O que a gente vai fazer com o cara? De onde ele veio? Claro, a pergunta sempre surge. Mas é como se elas estivessem a todo instante preocupadas em beleza, esse cara está aqui. O que ele significa para nós? E a primeira acepção que elas fazem é a seguinte: uma comparação daquele cara com os homens daquela própria aldeia. Então tem aqui a parte, né? Enquanto costuravam, sentadas em círculo, contemplando o cadáver entre ponto e ponto, parecia-lhes que o vento não fora nunca tão tenaz, nem o Caribe estivera tão ansioso quanto naquela noite. Ou seja, já começa aí, o simples aparecimento de um corpo já muda a forma como elas percebem o ambiente. Então, assim, falando fisicamente mesmo, né, em estudos físicos mesmo, em estudos atmosféricos, o corpo surgir ali não muda em nada. O ambiente é o mesmo. O que faz a sensação delas mudar é a crença delas. Então, o simples fato de agora não é mais um defunto só, é um defunto, só que as mulheres olham aquele defunto não como um corpo morto, e sim como tudo aquilo que aquele corpo já foi, tudo aquilo que aquele possível homem gigantesco e mais forte que os homens que estão lá, mais bonito que os homens que estão lá, representa ou representou, ou poderia representar. Então é muito no psicológico delas do que na realidade em si, sabe? Por que o simples aparecimento de um defunto vai mudar a forma como o vento, a forma da tenacidade do vento, né? Não tem nada a ver. O vento é o mesmo de ontem e da semana passada. É simplesmente a crença delas que está condicionando essa percepção diferente. E aí a gente já percebe uma certa tendência, né? Como eu disse, os homens lá, pelo visto no conto, estavam muito mais voltados ao pragmatismo e as mulheres muito mais preocupadas em atribuir um significado, seja ele um significado verdadeiro ou não. Né? E é muito a partir daí, já entrando um pouco num termo que o próprio Garcia cita, né, que é o termo da fantasia, ele cita, né? Andavam perdidas por esses labirintos de fantasia. Esse termo, cara, esse assunto é muito interessante. Tem aquele conto que é o Breve Romance de Sonho, que também dá origem àquele outro filme do... Eu não lembro o nome lá, que fala de traição e... Como é que é o nome? De olhos bem fechados? Isso, de olhos bem fechados. Traição, qual que é aquele termo semelhante de traição? Adultério. Essas coisas, assim, essas fantasias.
esse universo da fantasia é algo maravilhoso, assim, algo tão difícil de você entender, mas que, de certo modo, todo mundo sabe quando a coisa está pairando ali, né? É difícil você explicar, mas quando a coisa paira na sua frente, ou quando você lê alguma coisa que te remete àquilo, você claramente percebe que é aquilo sobre o qual ele está falando. E, de certo modo, posso estar enganado, tá? Mas, de certo modo, é como se tudo que eu tenha visto na literatura até hoje, seja na literatura mesmo, os textos, livros, contos, ou até mesmo em filmes, qualquer coisa do cinema ou da literatura, ele, como eu disse, posso estar errado, mas ele dá a entender que as mulheres geralmente estão mais suscetíveis a essas fantasias do que os homens. Posso estar errado, mas é o que me deu a entender por tudo que eu já vi, tá? Não que os homens não estejam suscetíveis a ela. Com certeza estão em muito, 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 muito. Mas, por exemplo, esse conto aqui é mais um indício de que corrobora com essa minha crença. Então, as mulheres andavam perdidas por esses labirintos de fantasia. O simples aparecimento de um cadáver fez com que a tenacidade do vento que não tinha nem no Caribe tivesse mudado naquela ilha que ninguém sabe onde é e que nem eles sabiam onde eles estavam, era uma ilha isolada. Então aí já explicita um pouco a forma como elas enxergam aquele acontecimento de uma forma simbólica, sabe? E supunham que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Pensavam que se aquele homem magnífico, ou seja, cara, tem um cara morto na sua frente, e você está pensando se ele é magnífico ou não, sabe? Como assim um homem magnífico? Ele é um ser humano, sei lá, o olho dele tá esbugalhado para fora, deve ter sangue ali, o cara tá morto, afogado com a língua para fora, parecendo um jacaré. Mas não, se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, e aí entra a imaginação, a suposição. Sua casa teria as portas mais largas. Isso aqui já é uma coisa mais prática, né? Porque realmente, se o cara. Se a média de altura lá daquela tribo é de 1,70 e o cara chegar lá com 2,20 m, naturalmente é uma coisa que você vai pensar, cara, esse cara aqui é gigantesco, nem na minha casa ele cabe, nem pela porta ele passa. Beleza. Mas isso aí eu interpretei como se fosse pela o simbolismo da revolução, de uma ideia que muda o povo. A questão de enlarguecer as portas é tipo assim, a mudança vai estar presente para sempre, tipo assim, materialmente vai mudar as coisas. Não, com certeza. É claro que existem várias óticas a gente vê o negócio. Por exemplo, toda essa questão, vamos colocar, antropológica que a gente citou, que é bem essa questão que você está citando, com certeza ela vai ter a sua interpretação. Nesse viés que eu estou olhando agora, é mais o viés psicológico mesmo, assim, meio que estou deixando um pouco de lado a antropologia, o que significa o continente latino-americano, etc., que com certeza tem seu significado aqui, mas olhando por outro viés agora. E aí depois a gente pode tentar juntar eles. Mas pensavam que se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, sua casa teria as portas mais largas, o teto mais alto, o piso mais firme, e o estrado de sua cama seria de cavernas mestras com pernas de ferro, e sua mulher seria a mais feliz. Então, olha aqui, só de olhar a dimensão daquele rapaz, é claro, tem todo esse significado antropológico aí que você citou também, concordo, faz super sentido. Mas olhando agora pelo viés psicológico apenas, o cara, mais uma vez, elas estão olhando um cara morto, que deve estar todo arregaçado, com o olho esbugalhado, com a língua roxa para fora, cheio de sangue, sei lá. E os significados que elas atribuem a ele é o seguinte: que homem magnífico, como a mulher dele deve ter sido mais feliz que eu, que tem um homem menor, mais baixo, mais fraco, menos bonito, menos viril. Então, assim, que tipo de atribuição de significado é essa, né? Como que a gente não chega à conclusão de que isso é um labirinto de fantasia, como o próprio Garcia Marques fala, né? É impossível a gente não chegar nessa conclusão. Pensavam que tivera tanta autoridade, já atribuindo simbolismo de poder a uma pessoa que ela sequer conhece. Esse cara, cara, vocês já viram Game of Thrones? É igual tinha aquele, como é que era o nome? Hodor. O Eno já viu, né? Aquele cara que era gigantesco, fortíssimo. Ele era, assim, eu não lembro qual doença que ele tinha, mas ele tinha um problema sério, assim, ele era gigantesco, ele era mais forte que qualquer um, mas ao mesmo tempo ele era um nada, né? Então, como que a mulher, só de olhar para aquele cara, só pela dimensão dele, consegue saber se ele era um cara que detinha autoridade ou se ele era só um bobo gigantesco? É impossível você saber, né? Você só vai saber se você tivesse vivido com aquele cara e soubesse quem ele era na realidade. Você só olhar a dimensão daquela pessoa não significa nada. Tem eu não lembro quem exatamente, mas eu acho que era o Napoleão Bonaparte mesmo, que era também, o próprio Lenin ensinou isso pra gente, eu acho,
que era o Napoleão, que ele era baixinho, tinha, sei lá, 1,60, o cara, assim, minúsculo, era um átomo, mas o cara detinha um poder absurdo. Assim como existem pessoas que são gigantes e não te passam credibilidade nenhuma. Então, a dimensão por si só nada significa, mas nesse caso as mulheres pensavam que significou, né? Então, pensavam que tivera tanto empenho, pensavam que tivera tanta autoridade que poderia tirar os peixes do mar só os chamando por seus nomes. Aí já entra a mitologia, né? Já entra o fato o cara é capaz de chamar os peixes pelos próprios nomes, o cara ele é capaz de fazer a chuva cair com um estalo, o cara é capaz de suprir as nossas necessidades fisiológicas e vai dar comida para todo mundo e abastecer todo mundo pela simples vontade de ser, né? Já atribuindo a ele um significado mitológico mesmo, ele é mais capaz do que todos os nossos homens juntos, sabe? E pusera tanto empenho no trabalho que fizera brotar mananciais entre as pedras mais áridas, olha isso, e semear flores nas escarpas, ou seja, ele é capaz de realizar o impossível. Ele é capaz de realizar o que nenhum outro homem conseguiria fazer. Olha, essa parte é fantástica. Compararam-no em segredo com seus homens. Cara, por que você vai olhar para um cadáver e comparar ele com o cara que botou um filho em você? Que loucura. Compararam-no em segredo, ou seja, tinham com certeza receio de expor qualquer coisa nesse sentido. Era sempre uma coisa em segredo. E claro, todas as pessoas pensam coisas em segredo, mas compararam em segredo com seus homens, pensando que não seriam capazes de fazer em toda uma vida o que aquele era capaz de fazer numa noite. Olha a comparação. E acabaram por repudiá-los. Aí fica pior ainda. E acabaram por repudiá-los no fundo de seus corações como seres mais fracos e mesquinhos da terra. Então, assim, cara, essa parte é tão fantástica, mas tão fantástica, mas tão fantástica, que ela não é só parte de uma história do realismo fantástico, do conto do Garcia Marques. Isso aqui que ele está explicitando aqui é uma coisa que está na nossa sociedade em todos os lugares. E não nas mulheres, em todas as pessoas, em todas as pessoas. A forma como acontecimentos súbitos ou detalhes completamente insignificantes fazem nós mesmos chegarmos a crenças e a partir dessas crenças a gente eleva um e rebaixa o outro de uma forma simplesmente inexplicável, que se a gente fosse chamado para dar uma explicação do porquê que a gente pensou ou fez aquilo, a gente não conseguiria explicar, mas as coisas simplesmente acontecem assim, né? Então, e acabaram por, ou seja, os homens agora, o valor deles, os homens daquela aldeia, que com certeza são extremamente essenciais para a manutenção daquele ecossistema, eles com certeza colaboram muito para arrumar comida, colaborem muito para construir as casas, colaborem muito para cuidar dos filhos, colaborem muito com várias outras atividades. O valor deles simplesmente é jogado a zero pelo simples fato de ter aparecido um homem maior que eles naquela aldeia. E a partir de todo aquele dimensionamento, cria-se toda uma... Como que eu falo? Uma atribuição psicológica, né? Uma comparação psicológica, de modo que todos os esforços anteriores daqueles homens é como se não tivesse importado. Aquele homem que chegou agora é mais poderoso, é mais autoritário, é mais forte, é mais alto, é mais tudo. Então vocês homens, vocês que estavam aqui até agora, vocês não são homens de verdade. E pelo menos por um instante, né? Pelo menos por um breve momento de pensamento, foi isso que elas pensaram. Andavam perdidas por esses labirintos de fantasia, quando a mais velha das mulheres, que por ser a mais velha, contemplaram o afogado com menos paixão que compaixão. Suspirou, tem cara de chamar Estevão. E aí, mais uma vez, essa parte da mais velha, que é algo que me chamou muita atenção, porque, mais uma vez, reiterando, eu em nenhum momento quero dizer que isso aqui que a gente está citando é o comportamento padrão das mulheres, não é, né? O que a gente tem que diferenciar é o seguinte: existe uma grande diferença entre homens mais velhos e homens mais novos, mulheres mais velhas e mulheres mais novas. Então, o Garcia Marques mesmo está explicitando isso. As mais velhas tinham esse comportamento, já a mais nova tinha esse comportamento, já a mais velha já não tinha. Olha o tipo de pragmatismo que ela já tratou. Sim, explicitando uma diferença muito clara, né? As mais novas lá, loucas, cheias de amores e fulgores pelo rapaz, e a mais velha já foi direto ao ponto e deu um nome pro cara. Se não fosse a mais velha ali para dar um nome pro cara, elas iam estar contemplando o cara até hoje sem dar um nome pro cara, né? Sem ter jogado o cara no ar. Era verdade, a maioria bastou olhar, essa parte que o E não leu, né? A maioria bastou olhá-lo outra vez para compreender que não podia ter outro nome. As mais teimosas, que eram as mais jovens, mantiveram-se com a ilusão de que, ao vesti-lo estendido entre flores e com sapatos de verniz, ou seja, tem um cara morto, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar flores para ele
e vestir ele com sapato. E aí é aquele caminho contrário ao pragmatismo. Pode ter um simbolismo, o simbolismo ele é belo, né? Assim como, por exemplo, a gente não pode ser 100% pragmático. Se uma pessoa que, nossa, na nossa realidade que mesmo morre, né? Geralmente a gente vai num velório, no enterro, às vezes a pessoa tá lá com terno, a pessoa tem as flores, a pessoa, dependendo de como é que era a feição da pessoa, ela pega uma maquiagem, se tiver sido um acidente trágico, existe ali uma recomposição facial. Então, todo esse simbolismo, ele tem seu significado, né? Não é porque a gente tem que ser 100% pragmático sempre, mas a gente percebe claramente que no comportamento das mulheres, está voltado, né, dessas mulheres, desse encontro, está voltado para qualquer coisa, menos que seja a solução do caso. É como se o objetivo único fosse o máximo floreamento possível, né? Vamos enfeitar isto que está aqui na nossa frente o quanto mais possível for, sabe? Mas foi, pudesse chamar Lautaro, mas foi uma ilusão vã. O lençol ficou curto, mal cortadas e pior costuradas. Ficaram apertadas e as forças ocultas de seu coração faziam saltar os botões da camisa. Então aqui já virou loucura, já. As forças ocultas de seu coração. O cara tá morto, o coração dele nem bate mais, sabe? E tem só uma outra parte que eu queria encontrar, não sei se eu vou encontrar. Achei. Ó. Cadê? Espere pelo menos ter esse café. Isto pensavam as mulheres diante do cadáver um pouco antes do amanhecer. Essa parte que para mim é uma cutucada fantástica do Garcia Marques. Assim, para mim que é impossível ele ter escrito isso sem ter tido em mente o seguinte, cara, eu vou sacanear essas mulheres dessa aldeia. Porque o comportamento delas é tão antipragmático que essa simples frase vai explicitar tudo isso. Então, ó, Estevão, espere pelo menos até que se aqueça o café. Eram os mesmos que depois sussurravam, já se foi o bobo grande. Que bom, já se foi o bobo bonito. Isto pensavam as mulheres diante do cadáver um pouco antes do amanhecer. Ou seja, o cadáver chegou ali, já se passou um baita de um tempo, já está quase amanhecendo, e as mulheres estão pensando, estão criando histórias sobre um cara que está morto na frente delas. Mais tarde, quando lhe cobriram o rosto com um lenço para que não o maltratasse a luz, e aqui eu também já falei, né? Cara, o cara já tá morto. Tem nada que vai maltratar ele. Ele já foi maltratado. A falta de oxigênio já matou ele, a água já sufocou ele. Ele já tá morto. A luz não vai o maltratar. Mas não, elas cobriram o rosto dele com lenço para que o sol não o maltratasse. Viram-no tão morto para sempre, tão indefeso, tão parecido com os seus homens, que se abriram as primeiras gretas de lágrimas nos seus corações. Foi uma das mais jovens, e aí aquilo que o Eno também tinha citado, né, das mais teimosas, foi uma das mais jovens que começou a soluçar. As outras, consolando-se entre si, passaram dos suspiros aos lamentos, e enquanto mais soluçavam, mais vontade sentiam de chorar, porque o afogado estava se tornando cada vez mais Estevão, até que o choraram tanto que ficou sendo o homem mais desvalido da terra, o mais manso, o mais serviçal, o pobre Estevão. Então, assim, eu acho que eu já fiz o meu ponto aqui, a gente claramente já entendeu, mas, cara, primeiro, reforçando aquilo que eu falei lá no início, é incrível como uma discussão, e discussão de pontos óbvios, né? A gente não falou que nenhum absurdo, nenhuma loucura, ninguém aqui é gênio, às vezes falou coisas óbvias que a gente observou claramente. E eu já tinha lido essa parte aqui pela primeira vez, pela segunda vez, e estou lendo aqui pela terceira vez, já é outro significado que eu atribuo. Então é o que a gente fala toda discussão. Sempre quando a gente lê de novo, a gente enxerga de uma outra forma. A primeira vez que eu li isso aqui, eu não observei essas coisas que eu estou falando isso agora, sabe? Então tá aí a importância da gente estar sempre discutindo. E só para finalizar, respondendo então, eu creio que eu já respondi um bocado, mas terminando de responder aquela pergunta que o Enan levantou, é o seguinte: por que as pessoas reagem de formas tão diferentes, né? Eu acho que porque, de certo modo, as pessoas estão condicionadas a viver de um certo jeito. Eu acho que é inevitável a gente saber disso. Então, de modo geral, aqui eu não quero generalizar, mas a gente sabe que é verdade. De modo geral, os homens eles geralmente são mais pragmáticos e, de modo geral, as mulheres são menos pragmáticas. Existem homens extremamente simbólicos e mulheres extremamente pragmáticas, com certeza.
Mas, por exemplo, por que eu falo isso de modo geral? Todo mundo aqui conhece, com certeza, alguém da família ou algum amigo, ou alguma história que já tem ouvido. É uma história clássica, assim. A mulher vai falar com o marido, vai contar uma história que aconteceu no trabalho, vai contar uma história que aconteceu com uma amiga, vai contar algum acontecimento. E ela vai lá, fica contando a fofoca pro cara, fica contando a fofoca pro cara, contando a fofoca, e o cara lá, nem ouvindo, quer nem saber. Aí ela conta a história, ele, tá, e aí? O que eu faço com essa história? Então, o que eu quero dizer com isso? De modo geral, eu acho que a gente pode reconhecer que muitos homens, eles têm essa tendência a ir direto ao ponto. E não que isso seja bom. Não que isso seja bom. Mas eu mesmo já presenciei isso muito na minha vida. Por exemplo, o meu pai é assim. A minha madrasta uma vez estava contando uma história para ele. Contando uma história, porque tal coisa aconteceu lá em Fortaleza, e a menina caiu e machucou, e a babá sei lá o quê. Tipo assim, contando baita história. Aí ele, tá, e aí? O que a gente vai fazer? Já aconteceu, a babá já foi presa, sei lá o quê. Vamos comer a nossa pizza aqui agora? E a minha madrasta, ela preocupada com a história e tal. Então, existe um pouco dessa diferença. Então, por que os meninos reagiram diferente dos homens? Eu acho que é uma coisa que eu já respondi também. Eu acho que uma das coisas, várias coisas podem fazer essa diferenciação, mas uma das coisas que com certeza diferencia os homens dos meninos é esse senso de dever. Então, talvez o menino comece a se tornar homem quando ele mata aquele menino interior, aquela criança interior, e ele passa a responder mais aos seus deveres do que aos seus desejos. Ele faz as coisas mais porque ele sabe que ele tem que fazer e que definiu que tem que fazer, do que porque ele quer fazer, do que porque ele sente que ele deve fazer. Então, ele é como se ele agisse mais pelo dever do que pela vontade. Entendeu? Não que, mais uma vez, não que os homens não cedam à vontade, cedem muito. Mas é só uma breve diferenciação para a gente se situar aqui. E a diferenciação dos homens e das mulheres, eu acho que eu já respondi também. Mas, por exemplo, o exemplo da mulher mais velha é algo que foge um pouco da linha, né? Então, o fato dela ser mais velha, ela já tinha um comportamento também completamente oposto, ou pelo menos muito distante das mulheres mais novas. Eu acho que muito de tudo isso que eu falei, explica a diferença de comportamentos, de reações, sabe? E eu não acho que seja nada estranho que seja dessa forma. Até porque a gente, num conto passado, não sei se foi o último ou o penúltimo, eu não vou lembrar mesmo. Qual que foi o último que a gente leu? Vocês lembram? Foi a Casa de Bonecas, não? Foi. A Casa de Bonecas. Qual que era daquele russo lá, do Chekhov? Era o penúltimo, né? Era a Dama do Cachorrinho. A Dama do Cachorrinho. Teve um ponto nesse conto, talvez a gente pode até pegar lá no vídeo para ver depois, que a gente também cita essa questão de mulheres, né? De como eram as sociedades organizadas naquele momento. Aí a gente entrou em questões de opressão e como era a Nos dois sociedade. últimos contos a gente falou sobre isso. No último a gente deve ter falado também. Então, assim, essas diferenças sociológicas, antropológicas, elas são evidentes. É impossível negá-las, entendeu? Cabe a nós entendê-las. Mas, assim, eu acho muito, muito, muito bonito quando eu consigo ver toda essa variedade de comportamentos, seja nas mulheres ou seja nos homens, em um texto. Eu acho fantástico, eu me rendo completamente a esses assuntos, sabe? Mas é isso. Falei muito. A gente já está estendendo bastante, só que tem uma passagem aqui do conto também que ela é muito importante, pegando essas coisas que o Yuri falou, porque na verdade o conto Tem quanto tempo inteiro de gravação aí já? já tem mais de 2 horas, pô. Não, eu acho que tem Não, mais de tem. 2 horas de ligação total, mas de gravação deve ter 1h40, mais ou menos, né? Não, tem 1h43. Vai dar a média mesmo, as gravações geralmente ficam esse tempo aí. Só a parte do conto aqui que realmente essas coisas que o Yuri falou eles aparecem até em outras partes também que ele não leu, mas aqui na página 3, antes antes do último parágrafo, logo antes, no finalzinho aqui do penúltimo parágrafo, tem o exato momento que os homens eles passam a ver o cara de uma forma diferente, o corpo. Porque antes, até fala assim,
da hora que elas começam a colocar um tanto de bugiganga no corpo, e os caras falam assim, pra que isso? Sendo que os tubarões vão comer, e os caras sempre pensando dessa maneira pragmática, né? Tipo assim, pra que colocar esses bugiganga aí? Os tubarões vão comer isso. Tipo assim, os caras meio que desprezando, sabe? E aí, a mulher, até cita aqui, ó, no finalzinho do parágrafo, desse penúltimo parágrafo da página 3. Uma das mulheres mortificada por tanta insensibilidade, dos homens, no caso, nessa insensibilidade, ela tirou o lenço do rosto do cadáver e também os homens perderam a respiração. Aí, no momento que eles viram o rosto do cadáver, a partir desse exato momento que eles viram que era Estevão. Não foi preciso repeti-lo para que o reconhecessem. Então foi só a partir desse momento que elas retiraram o lenço do rosto dele, do corpo, que aí eles conseguiram enxergar de fato tudo que estava por trás desse cadáver que aquelas mulheres enxergavam também. E aí, já que a gente citou tantas teorias aqui, né, que eu até anotei aqui, ó. A gente citou religião, literatura, revolução, colonialismo, misticismo. Agora, uma outra teoria também que dá para citar é a questão da morte e do passado, como uma metáfora, né? O corpo é a metáfora da morte, é a metáfora do passado. Porque há uma possível interpretação, né? E baseado nas coisas que o Yuri falou aí também. Nós achamos a morte muito maior do que ela realmente é. Achamos que ela é muito distante de nós e não conseguimos perceber que ela faz parte de nós e da nossa própria identidade. O tempo todo a morte está presente na nossa vida. Ela não é uma coisa mística igual é o afogado nesse conto. Ou pelo menos não deveria ser, ou sei lá, a gente poderia interpretar a morte de uma maneira mais pragmática e não de uma maneira como se ela fosse o afogado mais bonito do mundo, por exemplo. E a morte, ela é o passado, porque a partir do momento que aquela pessoa morreu, ela não, os sonhos dela morrem também nessa vida material nossa, morrem também junto com ela. Só que a morte ela tem um significado para nós. Então, ela representa também o futuro. Porque a partir do momento que a gente dá um significado para a morte, ela passa a mudar a nossa própria visão sobre as coisas. Então, ela muda o nosso futuro. E aqui, de acordo com essas interpretações nesse conto, é como se as mulheres elas olhassem para a morte e elas te dessem um tom mais expressivo, mais efusivo, mais fantástico, de acordo com a reação delas diante da morte. Enquanto os homens não têm essa mesma reação. Eles só vão ter essa reação a partir do momento que eles conseguem reconhecer o rosto da morte, o rosto daquele corpo, a partir dos momentos que eles têm uma identificação direta com aquilo e eles deixam de banalizar a morte, independente do rosto. Independente do rosto, um homem iria banalizar a morte, mas a partir desse momento que eles passam a ver a morte de uma maneira que tem um significado além, que não seja algo banal, eles passam a ter a mesma percepção das mulheres, que é uma interpretação possível também. Legal, moço. Aqui. Estou me ouvindo? Sim. O Eno falou isso, eu estava pensando, tudo vocês falaram aqui, gente, esse conto realmente ele é tão aberto, né? Essa questão do reconhecimento do rosto me lembrou sobre Cristo mesmo, sabe? Do momento que muitos duvidavam, né, de que Cristo fosse Cristo, né? E quando ele é crucificado e após, quando ele morre, que há aquele estremecimento de terra, os trovões, né, que muitos acreditam ali naquele momento, né, o momento da revelação, né? Fiquei pensando aqui, mas eu ainda acho que essa é uma possibilidade mais remota, sabe? Assim, é possível, mas é mais remota. E tem a mística sobre aquela manta que tem o rosto de Cristo e tal também. Sim, sim, exatamente. E outra coisa, eu fiquei pensando no final desse conto, a questão da criação dos heróis, sabe? De que forma esse povo aqui tinha necessidade de ser lembrado por meio desse herói, mesmo que fosse um herói não legítimo, sabe? Alguém um estrangeiro que aportou ali,
mas que ele foi admitido como alguém do povo, né? Porque eu não sei se vocês viram no começo do conto, quando os homens vão buscar lá, vão percorrer os arredores, eles chegam à conclusão de que estava completo, né? Não estava faltando ninguém. Então aquele homem não era do povoado, né? Mas no final do conto, quando o Estevão vai embora, volta para o mar, fala assim, olha, é até interessante, né? Deixa eu ver aqui, gente. Não tiveram necessidade de olhar-se uns aos outros para se aperceberem que já não estavam completos. Diferente do início, né? Então, o Estevão foi admitido como alguém do próprio povo. E eles iam criar esse memorial, essa figura de um cara que era muito grande, que era muito forte, muito viril, e quem encontrasse esse cara talvez ia remeter as pessoas à terra de Estevão, né? Como eles falam aqui no final do conto. Eu fiquei pensando o seguinte, que essas figuras heróicas que são criadas também são sempre maximizadas, né? Tiradentes, por exemplo, eu acho que o Eno pode parecer melhor do que nós, né? Mas eu acho que, assim, há uma maximização do heroísmo, sabe? Assim, muito grande também. Eu acho que isso é muito típico, sei lá, de uma versão da história, sabe? Do fim das contas. Mas aí é outra possibilidade a gente pensar e fazer outra coisa. Estou muito satisfeito, gente. Enfim, eu acho que foi muito massa, mais uma vez. Estou saindo com tanta coisa na cabeça. Enfim. Eu acho que a gente pode fazer, se vocês tiverem mais coisa para falar, eu estou satisfeito, é a gente atribuir as estrelas, a gente atribuir, e talvez citar um pequeno trecho do conto, né? O Garcia Marques é um cara, assim, que, pelo menos dos livros que eu li dele, não é aquele cara que tem trechos memoráveis, não, né? Assim, ele está muito preocupado com isso. Eu acho que o foco dele é mais na própria linguagem, na história mesmo em si, né? Mas ele não é ele não é um escritor frasista, né? Como outros, né? Enfim. Eu também tô bem satisfeito. Mais do que eu já tinha falado, eu acredito que a discussão com certeza sempre enriquece, e dessa vez não foi diferente. Na verdade, dessa vez eu acho que enriqueceu mais ainda, porque pela simplicidade do conto, na primeira leitura, como eu disse, seria uma história comum. Se eu tivesse só lido pela primeira vez, seria uma história comum, que eu rapidamente iria esquecer, para ser bem sincero. E com base em tudo isso que a gente conversou aqui agora, dificilmente eu vou esquecer esse conto, sabe? Eu gostei bastante. Eu até já atribuí minha nota também, eu acho que vou dar 4 de O 5. i4 é uma nota baixa, não? Não, 4 é muito bom. 4 é muito bom. Eu vou dar 4 também. Eu já tinha pensado desde o início. Eu acho que é um baita conto, sabe? Assim, mas eu acho que está no nível tão alto esse ano exatamente. que tá difícil. Eu vou dar 4 para esse, gente. Eu gostei Exatamente. demais, mas eu vou dar 4 porque os outros me pegaram mais, assim, sabe? Enfim, é isso. Parece que esse conto, assim, ele é diferente porque, tipo, é como se fosse aquele negócio, né? Meio que não acontece nada. Tipo assim, o afogado chega e tem aquela reação das pessoas e tal, e vai descrevendo essa reação, só que no final não tem aquele plot twist, alguma coisa grandiosa que acontece no final, né? Então, só que ao mesmo tempo, eu acho que existe muito essa questão da simbologia, que aí talvez tenha até mais do que os outros contos, porque você vê que se a gente tentou interpretar aqui como uma metáfora de tantas coisas diferentes, desde misticismo, colonialismo, morte, religião, literatura e tal, e sobre as questões de gênero também, então ele deixa muitas possibilidades. Então eu não sei até que ponto que isso é bom ou ruim, mas dá para ter muitas interpretações mesmo. Eu acho que uma coisa, pelo menos, eu acho que a gente concorda, né?
que por mais que ele permita as interpretações diferentes, é um conto que está muito ligado à questão da cultura de um povo, de tradição, e mesmo que a gente vê essas percepções diferentes e a forma de agir diferente das crianças, mulheres e homens, mas eu acho que até pelo final do conto, essa questão da identidade de um povo é muito clara, sabe assim, né? Eu acho que a identidade de um povo, de uma nação, eu acho que está bem presente no conto. Eu acho que, por mais que tenha essas particularidades, mas assim, esse misticismo ele perpassa todos, né? Crianças, mulheres e homens, né? No fim das contas. Eu acho que isso é meio que um consenso, a gente pode ter também, né? Assim, no fim das contas, né? Em relação ao conto. É. Mas Eu, é Pois é. isso. eu acho que minha nota vai ser 4,5, porque tá na média ali das que eu tô dando de nota pros outros contos. Eu Tá acho que sempre esse. mais, Eu tá acho que sempre mais esse. generoso, moço. Não, teve um que vocês dois deram nota 5 e eu dei nota 4,5. Eu acho que eu sou mediano. Eu acho que o Yuri é o mais exigente de nós aqui, viu? É, Acho que o Yuri é o mais Eu acho que exigente. não. Nem mas. sou, pô, direto. Igual lá no meu Letterboxd, que é aquela rede social lá de filmes. Já tem um tempão que eu não uso, mas direto eu dava umas notas absurdas lá, tipo, sei lá, John Wick. Eu dava nota 5 estrelas, tava nem aí. é, e umas curiosidades aqui que a gente não falou, só, por último. O Garcia Marques, a mulher dele, no caso, ela era muito prática também, porque talvez mais do que ele, assim, enquanto ele escrevia, ficava lá divagando, ela resolvia muito BO, sabe? Muito problema e tal. E ele é um dos poucos escritores que ficou casado muitos anos, né? E morreu velho e ao lado da esposa, né? Porque tem muitos casos de biografia de escritor que ou acontecem umas coisas trágicas, ou então ou então tem várias separações, casos com outras mulheres e tal, mas parece que não sei se teve a questão de adultério, mas que ele ficou com a mulher dele até o final, ele ficou. E também uma coisa interessante é que ele é um escritor que reescrevia muito. E ele, tipo assim, tem livros que ele demorou muitos e muitos anos para poder escrever, e tem uma quantidade absurda de arquivos, assim, de documentos, na verdade, de rascunhos que ele fazia, porque ele reescrevia, reescrevia, reescrevia. Ele não era escritor, assim, que, tipo, tinha a inspiração e aí simplesmente fluía as coisas, não. Ele tinha muito essa questão de reescrever tudo que ele fazia. É aquela máxima, né? Todo artista é meio doente da cabeça. Igual o Kafka disse, que quando ele ficou doente lá, teve que ficar de cama no hospital internado, para ele foi uma benção, né? Porque ele teve que se livrar das obrigações, trabalhar e conseguia só ficar com o tempo para criar. O cara agradecendo pela doença, o cara é maluco. Galera, e a gente só não lembrou do enredo daquele outro afogado lá do Rubem Braga, né? Que realmente eu não lembro. E eu não cheguei a pesquisar, que a gente falou sobre ele uns anos atrás. Eu acho que era um cara que queria suicidar no mar, uma coisa assim, não lembro. A gente leu? E- Eu dei Nós até uma lemos. eu dei até uma pesquisada, só que eu nem lembrava de nada. Também Parece que era Eu não. acho, parece que era um cara que tava afogando, e ele meio que fica com raiva que saiu da água, alguma coisa assim. eu acho que era isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu acho que hoje, se vocês quiserem, vocês querem ler algum trecho, a gente pode deixar essa parte do trecho hoje fora. Ah, eu já li alguns textos que mais chamaram a atenção, eu já li, se vocês Então, quiserem ler. beleza. Eu também já, se você quiser ler, Anderson. Não, eu estou satisfeito com o que vocês leram. Como eu falei também, assim, é um conto pequeno, né? Então, de boa, tranquilo. A gente Show tem que de sortear bola. o próximo, né? Então, eu tô sem o. Eu tô com a Na lista verdade, aberta aqui. eu Vocês vou querem que eu sortear aqui. sorteie?